Ao iniciarmos o nosso culto desta manhã, queremos enviar a nossa saudação a todos os irmãos e as irmãs, desejando que a paz do Senhor preencha todos os nossos corações, que nós possamos nesta manhã sentir a presença do Senhor em nossas vidas. É real, a presença do Senhor em nossas vidas é real, a presença do Senhor em nossos corações, Deus é real. E nós queremos deixar para os irmãos a palavra do Senhor que está no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu deitar e o meu levantar, conhece todos os meus caminhos e até os meus pensamentos. O salmista Davi, após chegar a essa conclusão, ele fica feliz, ele diz: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, saber que o Senhor me conhece. Eu me sinto seguro, ao invés de eu ficar preocupado, eu me sinto seguro porque os meus pensamentos estão sobre o conhecimento de Deus, então Ele me protege, Ele cuida, Ele traz o livramento para a minha vida. Vamos orar ao Senhor neste momento. Queremos agradecer a Deus porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor está 24 horas cuidando dos teus servos, cuidando do teu povo. Nós sabemos disso, nós cremos, assim como o rei Davi, nós queremos abrir o nosso coração, queremos ter a nossa fé cada vez mais aumentada, Senhor, nesta palavra, que nós possamos ficar felizes por saber que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhece até os nossos pensamentos. E queremos, ó Deus, interceder por todos aqueles que compartilham conosco. Queremos interceder por aqueles que estão enfrentando dificuldades nas suas vidas nesses momentos, Senhor. Muitas pessoas estão sofrendo neste momento e precisam, Senhor, da tua ajuda. Então nós, teus servos, intercedemos por eles, clamamos por eles. Clamamos também que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos ajude neste momento. Abençoa o nosso dia, abençoa todo o teu povo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, oh Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Quero ser usado
Bom dia, meus amados e queridos irmãos e ouvintes. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós na manhã desse dia e que realmente tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Meus queridos, eu quero ler para a nossa reflexão nessa manhã o Salmo 52, de 1 a 9, que diz o seguinte: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua prosperidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizestes na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Santo e maravilhoso Deus, Pai de toda graça, de misericórdia infinita, louvamos o teu nome na manhã desse dia por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela proteção, pelo cuidado, pelo amor com que nos amastes. E agora, por essa porção da tua palavra que lemos, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos conduza, Pai, na meditação, para que possamos aprender dela lições práticas e fundamentais para o nosso viver cristão diário. Nos abençoe na pessoa do teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza para o nosso crescimento, para
o louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome, pois nós oramos com gratidão no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, baseado nesse texto, eu quero meditar com todos vocês sobre o tema a destruição inevitável do ímpio. A destruição inevitável do ímpio. O Salmo 52, eu gosto muito desse salmo e me chama muita atenção os salmos. O Salmo 52 é um salmo de lamentação e ele enfatiza muito o julgamento dos inimigos de Davi. O título desse salmo especifica o incidente da vida de Davi que o fez escrevê-lo. Então, tudo o que acontecia na vida de Davi, ele pensando de uma maneira bem detalhada o que estava acontecendo com a vida dele, ele escreveu esse salmo baseado em tudo que ele estava passando. E aparece aqui Doeg, servo de Saul. Ele era um servo da confiança de Saul e havia inspecionado Davi quando este fugia para junto de Aimeleque, que era sacerdote de Nob, e ele fez isso para obter víveres e orientação com relação a Davi, como vivia Davi, o que ele estava planejando. Ele se infiltrou no meio lá como uma pessoa do convívio natural do povo, mas ele era um espião. Depois que ele percebeu tudo o que estava acontecendo com Davi, os seus planejamentos, a sua vida, a sua segurança ou insegurança, ele contou tudo a Saul. E quando Saul ficou sabendo de que ele estava junto com Aimeleque, Saul ficou muito irado. E com isso ele mandou matar toda a família sacerdotal de Aimeleque, que estava dando cobertura a Davi. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 22. Esse incidente, meus queridos, foi arrasador para Davi, porque a sua atitude levou com que muitas pessoas inocentes morressem. Porque o exército de Saul, ele, para chegar até Davi com o intuito de destruir Davi, foi matando quem vinha pela frente, foi enfrentando pessoas inocentes, e muitos morreram por conta da atitude de Davi. Então Davi, além da situação dele de ser perseguido para ser destruído, muitas pessoas inocentes morreram por conta dele. Então a sua atitude havia feito que outros morressem enquanto seus inimigos estavam empenhados em destruí-lo. E esse salmo ele tem alguns momentos e que eu gostaria de verificar com os irmãos e com todos os ouvintes o que significa esses momentos. Em primeiro lugar, existe dos versos 1 a 4 um questionamento quanto ao motivo de terem os ímpios tanto prazer no mal. Por que eles tinham tanto prazer no mal? Como eles eram tão perversos, tão indiferentes, eles não tinham amor a ninguém. O objetivo deles era destruir. Os versos 1 a 4 ele vai dizer o seguinte: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por quê? Pois a bondade do Senhor dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticador de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras.
ó língua fraudulenta. Então o salmista, ele faz um questionamento aqui: por que o homem ímpio tem tanto prazer no mal? E em segundo lugar, tem aqui uma proclamação de Davi com relação a esse homem ímpio, que Deus destruirá os ímpios. Eis o porquê do tema, a destruição inevitável do ímpio, porque ele realmente é maldoso, é violento, é cruel. E em terceiro lugar, tem aqui um voto de louvor para sempre ao Senhor. Nos versos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Então aqui há uma declaração de fé, de confiança de Davi. Quando ele começa falando nos versos 1 a 4, ele começa dizendo no verso 1: por que te glorias? Essa palavra aqui, ela está ligada a uma palavra que é traduzida por louvor. Gloriar-se no mal é ter prazer, é receber louvor, é exigir louvor para si mesmo. Isso aqui está falando do homem ímpio, porque ele tem prazer e ainda requer louvor para si mesmo, porque pratica só o mal. Mas, no entanto, meus queridos, essa palavra aqui de louvor relacionado com o homem ímpio não passa de uma perversão do louvor. Por quê? Porque o louvor é devido somente a Deus. Ninguém merece louvor senão só Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória são devidas a Deus. Então, essa arrogância e essa exigência pelo louvor desse homem que é chamado aqui Todo-Poderoso é uma perversão do louvor. E essa palavra poderosa aqui foi usada por Davi com sarcasmo. Certamente um sarcasmo é apresentado por Davi porque ele sabe que o único realmente poderoso é o Senhor. Somente o Senhor é poderoso. Então ele fez aqui um tipo de deboche. A bondade de Deus, ele diz na sequência, significa o seu amor fiel, que é para sempre, não tem fim, não é limitado. Há aqui também, meus queridos, um tremendo contraste entre o ímpio, que se gloria no mal, e o Senhor, com seu bondoso caráter supremo e permanente. Aí o salmista vai dizer: a tua língua urde o mal, e se refere mais do que simples palavra. Porque essas pessoas usavam a linguagem como arma, por acreditar que os seus deuses podiam conferir poder às suas palavras, um poder devastador. Portanto, Davi sabia que Todo-Poderoso era somente Deus, e ele faz aqui um tipo de deboche contra esse homem que se apresenta como Todo-Poderoso. E o próprio Davi, chamando ele de Todo-Poderoso, era um sistema que ele usou para debochar, porque ele sabia que futuramente, não de uma forma bem próxima, esse homem seria destruído. Portanto, ele diz: te glorias com toda palavra, tem prazer no mal, mas o teu fim está próximo. É isso que Davi confiava, e é isso que ele quis dizer para esse tipo de procedimento. Que o Senhor, só o Senhor é poderoso. E em segundo lugar, meus queridos, há um outro momento nesse salmo que mostra aqui justamente aquilo que Davi
proclamou a esse homem do mal, ele vai dizer nos versos 5 a 7 o seguinte: também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te de tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Portanto, Davi já pronuncia aqui aquilo que ele tinha certeza que ia acontecer com esse homem: o juízo, a condenação e a destruição inevitável do ímpio por Deus. Ele diz: Deus te destruirá para sempre. E o salmista ele emprega aqui termos fortes, como, por exemplo, desarraigar-te-á da terra dos viventes, extirpará da terra para sempre. São termos fortes, e o que ele quer dizer é que está se tratando aqui da morte física, não da morte eterna, mas da morte física. E os justos vão ver isso aí, porque o Senhor fará na presença deles e temerão. Esse temor aqui, meus queridos, significa respeito profundo a Deus e sentimento de assombro e de reverência perante o seu trono. Porque quando eles verem o juízo de Deus sendo aplicado nesse homem que se diz todo-poderoso, e Davi ainda debocha quando ele diz: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Pois agora chegou o momento, porque Deus destruiria ele na presença de todo o seu povo, mostrando o seu poder, mostrando a sua força, e que realmente só ele é todo poderoso. Eu me lembro que numa só noite, quando Senaqueribe queria atacar Judá, queria atacar Jerusalém, naquela noite foi morto diante de muitos do exército do Senhor, milhares de servos de Senaqueribe, sem que nenhum soldado do Senhor lutasse. Deus destruiu o grande exército de Senaqueribe. Portanto, aqui, quando Davi diz que Deus o destruirá, desarraigar-te-á da terra, ele diz que ele faria isso na presença dos fiéis. Os justos iam ver e iam rir desse homem que se julgava todo poderoso. Então, os justos riem da insensatez dos ímpios, e a referência ao homem geralmente significa a força do homem. O homem não tem força para nada diante de Deus. A força do homem é mísera, mas Deus destruiria com poder, com grande força. Só o Senhor tem força, e esse, porém, não tem força alguma. O homem não tem força alguma. Busca a força dentro de si mesmo, em vez de procurá-la na fonte de toda a força, o Todo-Poderoso. Temos um hino chamado Castelo Forte, que diz que a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Então, o homem que não confia em Deus, não busca em Deus força para viver, para enfrentar as lutas, para ter o controle de Deus, o conforto de Deus, a direção de Deus, não busca em Deus, busca em si mesmo, está totalmente perdido, porque esse homem não tem força própria para vencer as batalhas. Somente Deus tem força, somente Deus é todo-poderoso. E se o homem
não procurar em Deus força, a sua própria força levará ele à perdição. Mas há um terceiro momento aqui nesse salmo, meus queridos, que esse aqui agora é mais do que certo. Davi faz uma declaração aqui de forma concisa. Ele fala nos versos 8: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. E ele diz: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos fiéis, esperarei no seu nome, porque é bom. Então aqui, Davi, já vendo a sua vitória, vendo o agir de Deus em seu favor, destruindo os ímpios, destruindo a força que o homem pensava ter, ele fala aqui agora com segurança, de forma inconfundível, que ele era como a oliveira verdejante. E a oliveira verde aqui é um símbolo de beleza. E em Romanos 11, a oliveira é utilizada como símbolo dos gentios enxertados na raiz, ou no povo de Deus, ou na sua igreja, porque a salvação de Deus, ela se estendeu a todos os povos e nações, e além dos judeus. Os gentios foram como que enxertados na raiz, o povo de Deus ou a sua igreja, onde eles foram incluídos. A palavra traduzida aqui por misericórdia é o mesmo termo que significa amor fiel, e traduzido por bondade no versículo 1. A bondade do Senhor é para sempre. E a palavra traduzida aqui por louvor, em louvarei, pode também significar agradecer, e refere-se geralmente ao louvor em público, em voz alta, onde o povo de Deus pode louvar em voz alta. E é um termo que significa aqui agradecimento, gratidão por tudo quanto Deus fez, por quanto Deus fará. E somente aqueles que conhecem a Deus têm essa consciência, têm essa certeza de que Deus é bom. Por isso que o salmista diz que ele louvaria o Senhor para todo sempre, porque Deus é bom. E no Salmo 100, ele diz assim, no verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Então essa palavra aqui está traduzida nesses termos aqui, que esse louvor é traduzido por gratidão, com hinos de louvor em voz alta. A segurança que o salmista nos passa aqui, meus queridos, é de quem tem realmente uma intimidade com Deus. E aquela pessoa, aquele ser, aquele homem, aquela mulher que tem intimidade com Deus, com certeza receberá de Deus toda a força para vencer toda e qualquer situação ou condição. Deus fará com que os seus servos sejam fortalecidos e não envergonhados, enquanto os ímpios serão envergonhados, confundidos e destruídos para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender a sua palavra, pois nós confiamos e esperamos no nome do Senhor, porque o Senhor é bom, conforme fala o salmista aqui, e o Senhor é bom. No versos 9, ele diz:
Dar-te-ei graças para sempre, porque assim eu fizesse na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Que tenhamos essa consciência, meus queridos, essa segurança no Senhor, que só o Senhor é bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que acabamos de meditar nela. Queremos entendê-la, queremos crescer em conhecimento de ti. Portanto, nos ensine, Pai, nos dirija, nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Amém.